E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar no cálculo estequiométrico, ok? Bom galera, nós estamos conversando aí, né, falamos na última aula, né, sobre o conceito de mol, que na realidade não tem por que ter medo desse tal de mol, porque praticamente ele expressa uma quantidade de partículas, ok? Então vamos recapitular algumas coisas? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, o mol. Toda vez que a gente conversar de mol, ele representa uma quantidade de partículas, que pode ser íon, átomos, moléculas, elétrons, enfim. O mol expressa uma quantidade de partículas. Então, viu o mol, tem que lembrar da constante de Avogadro, né? Aquele número 6,02.10 na 23 partículas, ok? Então, isso precisa estar bem aprofundado aí nos conhecimentos de vocês. Bom, galera, agora também vocês precisam começar a entender as manipulações. Porque eu falo, o difícil do cálculo estequiométrico são as transformações que você tem que fazer durante o cálculo. Porque na realidade, quando você for realmente, né, entrar no cálculo lá, nas reações e tudo mais, você vai ver que não passa de uma regra de 3. E o que torna difícil são as transformações. Por isso que a gente vai fixar a parte complicada, as transformaçõezinhas, que causa bastante dúvida. Eu sei, para nós, professores de química, a gente fala, nossa vida, mas é tão fácil associar o mol com a quantidade de partículas, pegar mol e transformar em massa, ai, parece tão fácil. Mas a gente tem que entender que vocês entendem isso de maneira mais dificultada, ok? Bom, pessoal, então vamos analisar aqui algumas transformações. Mas como assim, professor, algumas transformações? Exatamente isso, pessoal. Coisas que você precisa saber transformar. O que a gente lida normalmente nos exercícios de estequiometria? A gente lida com quantidade de matéria, com essas grandezas aqui, certo? Quantidade de matéria. A gente lida com massa. A gente lida com partículas, com quantidade de partículas, né? A gente lida com volume. Show de bola? Então, normalmente, essas são uma das principais que sempre aparece aí, né? Quantidade de matéria, massa, partículas, volume. Normalmente são essas as principais grandezas que a gente sempre está manipulando no contexto de cálculo estequiométrico. Então, você precisa saber, por exemplo, se uma questão te passar uma informação em quantidade de matéria, transformar essa informação para massa ou transformar uma informação em massa em quantidade de matéria. Então são transformações entre essas quatro aqui que a gente precisa saber manipular. Então aqui ó, vamos ver, por exemplo, em primeiro, como exemplo, né, não tem uma ordem, né? Mas aqui seria mais a ideia de que tipos de transformações comumente vão aparecer nos exercícios. Transformar a quantidade de matéria, né, a gente simboliza aí pelo mol. A própria unidade da quantidade de matéria é o mol, ok? Então aqui a própria unidade é o mol. Então saber transformar quantidade de matéria, mol, para massa, ok? E vice-versa. E vice-versa. Ou seja, também saber transformar massa para mol. Essas duas transformações a gente precisa entender para realmente tirar de letra esse cálculo estequiométrico. Outro tipo de transformação que a gente pode realizar: transformar, por exemplo, massa em partículas. Vamos colocar aqui as quantidades de matéria, né? Ó, posso também ter que transformar mol para a quantidade de partículas, certo? Ou quantidade de partículas para mol. Outro tipo de transformação que é comumente aí nos exercícios.
Outras informações, vamos lá. Terceira, quantidade de matéria, né, mol, em volume. Principalmente quando se fala, né, na questão aí de substâncias no estado gasoso. E também saber manipular volume, saber transformar alguma, alguma quantia em volume em quantidade de matéria, em mol, certo? Outra transformação, conseguir manipular quantidade de massa em quantidade de partícula, né? Quantidade de partículas. Eu tenho lá 100 gramas de ferro. Quantos átomos de ferro se encontra nessa amostra? Um exemplo. Ou saber transformar quantidade de partículas em massa. Eu sempre acho muita sacanagem quando o exercício de estequiometria pede isso, né? Quantidade de partículas, que é algo microscópico, né? Tipo, algo extremamente pequeno, e massa, que é algo mensurável para nós. Sempre acho muito sacanagem, mas aparece. Aparece. Então, quantidade de massa em partículas ou quantidade de partículas em massa. Perceba que eu estou fazendo até uma distribuiçãozinha aqui, né? Agora a próxima é massa e volume, por exemplo. Quinta transformação, massa em volume ou volume em massa. Ok? Uma sexta transformação que a gente pode ter dentro da estequiometria, comumente, né? Vai ser também aqui no caso, né? Já foi massa-partícula, massa-volume, partículas e volume, né? Então, partículas, número de partículas, né? Em uma informação em volume. Ou pegar uma informação expressa em volume e transformar numa, numa informação de partículas, certo? Então são essas transformações que a gente vai ter que realizar no cálculo estequiométrico, galera. Beleza? Aí, professor, vou ter que aprender 6 transformações, 6 formas. Pessoal, se você entender o princípio básico de uma para outra, não vai ter problema nenhum. Não vai, fique sossegado, vai ser tranquilo, vai ser de boa, ok? Pode confiar no professor que vai ser sossegado essas transformações. É só aprender bem niveladinho aí o que tem que ser aprendido. Então vamos lá, vamos ao assunto, né? Vamos ao assunto então dessas tal de transformações, que é o que deixa o exercício de um exercício de estequiometria complicado. Então vamos lá, meu pessoal, vamos perder o medo dessas transformações. Infelizmente, pessoal, eu não vou garantir para você que os exercícios que caem nas questões vão ser apenas uma transformação. Pode ter duas, pode ter três, depende muito do enunciado, ok? Mas vamos aprender primeiro a fazer elas. Então vamos brincar então aqui um pouco. Não quero brincar, professor. Essas brincadeiras são muito ruins, são muito chatas. Não, pessoal, vai ser tranquilo. Só vou pegar aqui uma calculadora para ajudar também, né? Não ficar fazendo continha de matemática aqui na aula, vai ficar eternidade fazendo conta daí, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos pegar uma substância aqui. Vou pegar uma substância. A glicose. Vamos brincar com a glicose aqui. Bom, primeiramente, a glicose tem fórmula molecular C6H12O6. E vamos dar uma brincada então aqui, olha só. Primeira coisa, vamos fazer um itemzinho. Qual é a massa? Qual é a massa, no caso aqui em gramas, de 3 mols de glicose? Qual é a massa de 3 mols de glicose? Ok? Então, primeira perguntinha, básica. E aí vamos ter algumas informações aqui, ó. Alguns dados. Carbono 12U, hidrogênio 1U e oxigênio 16U. Né? Então aqui as massas atômicas desses camaradinhas aí, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Ok.
Professor, primeiramente, professor, eu tenho que entender uma coisa. O que que eu estou transformando aqui, pessoal? Eu estou querendo uma informação. A pergunta está querendo saber massa e ele me deu uma informação em mols. Então, qual é a transformação que eu vou ter que fazer aqui? Qual é a massa de 3 mols? Ele quer que eu transforme uma informação de mols para massa. E quando acontece isso... Ai, coceira no meu ombro hoje. Tô a vida inteira aqui, né? Só coçando as costas. Então imagina, pessoal, que é o seguinte. Ele quer que a gente pegue uma transformação em mols e transforme em massa, em quantidade de matéria para massa. Pessoal, toda vez que precisa transformar mol em massa ou massa em mol, a gente precisa da massa molar, dessa substância que a gente está manipulando aqui no exercício. Então a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a massa molar da glicose. Eu não posso conseguir transformar se eu não souber primeiro. E como é que eu faço isso? Calculando, a partir das massas atômicas, a massa molecular dela. Então vamos lá. Então aqui, ó, a gente já viu que é C6H12O6. Vamos calcular aqui do lado, ó. O exercício vai te dar isso, vai te passar essas informações. Então cada carbono é 12U. Então vou colocar aqui 6 vezes 12U mais hidrogênio. São 12 átomos de hidrogênio e nós temos uma unidade de massa atômica para cada hidrogênio. Então vai ser 12 vezes 1U, que vai dar 12U, né? Vamos pôr direto aqui já, né? Então é o 12 vezes 1U, vai dar 12U. Mais, deixa eu só dar um espaço aqui, 6 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. Então aqui, ó, 6 vezes 16U. Calculando, pessoal, tudo isso aqui, então aqui no caso vai dar 72U, né? 6 vezes 12 é 72, é isso mesmo. Mais 12. Aqui, 36, 6, 96. 72 mais 12 mais 96, 180U. Essa é a massa molecular. A massa de uma molécula, coisinha pequena, né, da glicose. Beleza? Mas eu não quero saber a massa molecular, eu quero saber a massa atômica, a massa molar, né? A massa de 1 mol de glicose. Lembra, pessoal, é só pegar esse 180 e converter para 180 gramas por mol. Pronto. É o mesmo valor numérico, só que daí a gente troca as unidades. Aqui é massa molecular, a massa de uma molécula. Aqui é a massa molar da glicose. Então, não estou querendo dizer que 180U é igual a 180 gramas por mol. Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que o que acontece? Lembra que a gente viu que a questão do mol, a gente acaba aproveitando a parte numérica e acaba só substituindo as unidades de massa molecular para massa molar. Pronto, então eu sei que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. E o que isso significa, pessoal? Significa que a cada 1 mol de glicose, isso equivale a 180 gramas. Então, se eu quero pesar 180 gramas de glicose, essas 180 gramas representam, em quantidade de matéria, 1 mol. Então, esse é o nosso fator de conversão. Cada substância vai ter sua massa molar, a massa contida em 1 mol dessa substância. E é esse o fator. Por isso que nós temos que utilizar a massa molar para converter mol para massa ou massa para mol. Então vamos lá. A gente já sabe que 1 mol equivale a 180 gramas. Então eu vou até colocar aqui, ó. Isso eu já sei. 1 mol equivale
a 180 gramas de glicose. E agora o que o exercício está me pedindo? Qual é a massa em gramas de 3 mols de glicose? Pessoal, simples. 1 mol equivale a 180 gramas. Faça uma regra de 3. 3 mols de glicose vai equivaler a quanto? Simples, uma regrinha de 3. Multiplica cruzado. Você vai ter 1 vezes x, 1x, ou simplesmente x, né? 3 mols vezes 180. Ok? Então, pessoal, é simples, né? Que nem você fala, poxa, professor, não é tão difícil assim, né? Mas que nem eu tô fazendo muito devagar, porque eu sei que é o primeiro contato que talvez você, aluno aí de primeiro ano de ensino médio ou de segundo ano, tá tendo com estequiometria. Depois, com o tempo, isso vai se tornando muito intuitivo, ok? Isso vai se tornando muito intuitivo e você não vai nem percebendo. Você só vai resolvendo. 3 vezes 180, 540 gramas. Outra coisa que os alunos sempre têm dificuldade quando chega em estequiometria. Eles podem até calcular tá, o número certo, mas quando chega aqui 440, mas o quê? Chega um momento que vocês vão fazendo um exercício de estequiometria, chega num valor, vocês nem sabem que grandeza que é aquela, vocês nem sabem o que vocês estão calculando ali no final, beleza? Aqui você tem que entender, pessoal. Ó, aqui você precisa ter essa noção. A gente tá pegando aqui, ó, quantidade de matéria e aqui é massa. Aonde que está o meu x? Debaixo de massa. Então, o que eu estou procurando nele é massa. Não é isso que a pergunta te fez? Qual é a massa? Então, o x vale 540 gramas. Então, pessoal, 3 mols de glicose na realidade, 440 gramas. Equivale a 440 gramas de glicose. Né? Que nem no laboratório, a linguagem mol é mais comum. Mas no dia a dia a gente usa muito mais massa. Então, se a gente pesar lá na balança 450 gramas de glicose, isso é equivalente, lá em quantidade de matéria, a 3 mols de glicose. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Ó. 3 mols. 3 mols é uma informação em quantidade de matéria. E esses 3 mols de glicose em quantidade de matéria são equivalentes a 540 gramas de glicose. Duas grandezas, né? Duas grandezas, quantidade de matéria e massa, mas que cada uma delas representa aí uma quantia de glicose. No caso, quantidade de matéria, mols, e gramas, massa. Beleza? Então, é isso, pessoal. Não é o bicho da goiaba. As transformações não são tão difíceis assim, ok? Vamos inverter agora as coisas. Vamos inverter agora as coisas. Pegamos uma informação em mols e transformamos em massa. Agora vamos fazer o inverso? Não, professor, não quero. Eu odeio fazer isso. Não, é de boa. Vamos fazer assim, ó. Qual é a quantidade de matéria, qual a quantidade de matéria presentes. Ai, eu quero um monte de presentes, professor. Chegou o Natal. Nada a ver, né? Qual é a quantidade de matéria presente em quantidade de matéria de glicose, né? Vamos fazer aqui de não vou pegar diferente aqui. Decarbonato. Decarbonato. Vamos começar a utilizar algumas coisinhas aqui. Decarbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. CaCO3. Qual é a quantidade de matéria de carbonato de cálcio presentes
presente, né, no caso. Presente em, sei lá, 125 gramas dessa substância. Ok? Então vamos lá. Qual é a quantidade de matéria de carbonato de cálcio presente em 125 gramas dessa substância? Vamos colocar aqui alguns dados. Então, o cálcio, 40U. O carbono, a gente já sabe ali de cima, né? 12U. E o oxigênio, 16U. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal. O que o exercício vai querer transformar aqui? O que esse exercício vai querer transformar? Bom, primeiro, a pergunta é qual é a quantidade de matéria. Então, ele está querendo saber qual é a quantidade de mols, certo? Qual é a quantidade de mols. Então, agora aqui o trajeto é outro. Ele nos deu uma informação em massa, 125 gramas de carbonato de cálcio, e ele está querendo saber uma informação em quantidade de matéria, ou seja, uma informação em quantidade de mols. O que a gente vai fazer, professor? Simples, pessoal, é o mesmo trajeto. Para relacionar massa com mol, eu preciso da massa molar. Nós temos a substância, o carbonato de cálcio. Então vamos lá. CaCO3. Aqui então, cada cálcio pesa 40U. Carbono só tem um, que é 12. E oxigênio, 3 vezes o 16U, né? São 3 átomos de oxigênio. Então, nesse caso aqui, 3 vezes 16. Isso aqui vai resultar em 48, né? Então, aqui então, vou colocar o Uzinho aqui. Aí. 3 vezes 16, 48. 40 mais 48, 88. 88 mais 12. Fecha 100, né? Fecha 100. Fecha 100 certinho. Então, 100 gramas. 100U, vou até colocar aqui, ó. 100U. Então, uma molécula, entre aspas, né? Porque aqui é um composto iônico. Mas a massa molecular, então, do carbonato de cálcio, 100U. Para transformar essa informação em massa molar, só trocar o U por gramas por mol. Pronto, tá aqui a informação em massa molar. Gramas por mol, ou seja, 100 gramas por mol. 1 mol de carbonato de cálcio equivale a quantas gramas, né? Quanto de massa? 100 gramas. É isso que quer dizer. Então, 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Então, se eu pesar lá na minha balança 100 gramas bonitinho de carbonato de cálcio, pode ter certeza, você tem ali na sua frente também 1 mol de carbonato de cálcio. É a mesma ideia, ok? Bom, pessoal, aí que ele quer saber qual é a quantidade de matéria. Então, eu não sei quanto eu tenho de mols em 125 gramas dessa substância. Então, eu não sei. Pesei lá na balança 125 gramas de carbonato de cálcio e eu quero saber agora quanto que isso é em mols. Vamos colocar as coisas uma debaixo da outra. 125 gramas debaixo de massa, né? Debaixo dos 100 gramas, porque massa embaixo de massa. E agora a informação que eu quero saber é essa quantidade em mols. Ok? Às vezes a quantidade de mols é simbolizado pela letrinha N minúscula. Ok? Então queremos saber o quanto que nós temos desse camarada aí. Então vamos lá. Multiplica cruzado. 100 vezes N, então 100N. 1 vezes 125, 125. N tá 100 está multiplicando, passa dividindo. E aqui que eu também quero te mostrar uma coisa. Toda vez que a gente precisa transformar uma informação de massa para mol, às vezes a gente pode utilizar uma formulazinha também. Pode ser, mas se você quiser apenas a questão da regra de 3, tranquilo. Mas tem uma formulazinha.
Para achar a quantidade de matéria, a quantidade em mols, você pode pegar a massa que o exercício te deu, a massa de amostra que você tem, e dividir pela massa molar, o mzão. Então, essa é uma ideia também que a gente pode utilizar para envolver massa e quantidade de mol. Beleza? É uma formulazinha bem útil, às vezes, quando você está meio com preguiça de fazer cálculo de regra de 3. É exatamente isso. Então, ó, mzinho sobre mzão. O que é o mzinho? A quantidade de amostra, a quantidade de massa que o exercício te deu, da amostra. No caso aqui, quanto de amostra eu tenho de carbonato de cálcio? 125. Então, esse seria o meu mzinho. Ok? Então, os 125 gramas seria o meu mzinho. E o que seria o meu mzão? O mzão é a massa molar, pessoal. Beleza? O mzão é a massa molar daquela substância. Então, é uma formulazinha útil. É uma formulazinha bem útil mesmo para utilizar. Até no outro exercício dá para utilizar também, ok? Ó, pode perceber, ó, 125 é o mzinho e 100 é o mzão. Então, quantidade de mols é o mzinho sobre o mzão. A massa da amostra daquela substância e o mzão é a massa molar. Bom, 125 dividido por 100. Nossa, agora que eu fui tonto mesmo, né, pessoal? Aqui nós estamos aí no tempo 2020, tempo de quarentena. O professor já gravou um monte de aula e o raciocínio não tá nem funcionando, pessoal. Aqui, por exemplo, né, dividido por 100. Isso foi muito... Nossa, agora eu me senti um panaca mesmo na matemática aqui. Porque olha só, pessoal, aqui nós temos dois zeros, né? O 100, dois zeros. Então eu posso arrastar duas casas para trás. Nossa vida. Que um monte de videoaula sendo gravada não faz com o professor, né? Então tá aqui, pessoal. Quantidade de mols, 1,25 mols de carbonato de cálcio. Ok? É isso que nós estávamos querendo descobrir. Beleza? Então, 1,25 mols de carbonato de cálcio. Então, se eu pesei lá na minha balança, precisamente, né, 125 gramas de carbonato de cálcio, isso representa para nós 1,25 mols de carbonato de cálcio, em informação de quantidade de matéria. Beleza? Bom, pessoal, espero que você tenha realmente compreendido essa parte, né, essa primeira transformação de quantidade de matéria para massa e massa para quantidade de matéria. Beleza? Quem que é o fator principal de conversão aqui dessas duas grandezas? A massa molar. A massa molar. Então, se você quiser guardar aí no fundo do seu coração essa formulazinha, ela vai ser muito útil sim. Que é o Nzinho é igual a Mzinho sobre Mzão. Ou seja, uma informação em mols igual uma informação da massa da amostra que você tem ali no exercício, dividido pela massa molar, ok? Você pode achar tranquilamente aqui com essa formulazinha, tanto uma coisa quanto outra através dela. É uma excelente formulazinha mesmo, recomendo para vocês, caso você tenha preguiça de fazer cálculo de regra de 3, beleza? Bom, pessoal, então era isso por essa primeira aula de transformações. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando de outra transformação, beleza? Então segue aí o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e também compartilhe lá com a sua turma de sala, que eu sei que tem dificuldade nesse assunto, ok? Então, se encontramos na nossa próxima videoaula.